Tá bom. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo este realizado pela Sociedade Espírita O Brilho do Senhor, de Curitiba, Paraná. E nós sempre comentamos no início, que as pessoas que assistem através do YouTube, que esse nosso estudo ele é transmitido ao vivo, às sextas-feiras, às 19 horas. E aquelas pessoas que queiram participar, basta entrar lá no site www.senhor.org.br. Lá encontrarão o link, o caminho para se inscrever e receber assim o link para participar ao vivo conosco. Lá também você encontrará a playlist dos estudos anteriores, também da Revista Espírita, bem com uma gama de materiais para pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Nós estamos estudando hoje, nosso estudo número 12 de 2024. 2024 porque em 2023 também fizemos um estudo, né? Então, estamos estudando novamente este ano. E nesse estudo número 12, nós estamos entrando no capítulo 2 da parte segunda, né? Terminamos na semana passada o capítulo 1. E no capítulo 2 nós vamos ver hoje da encarnação dos espíritos. Objetivo da encarnação, a alma, o materialismo. Então começa assim, objetivo da encarnação, primeiro tópico, né? Na questão 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. Diz ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. E dando continuação. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E aí o Kardec faz o comentário, né? A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que, nessa mesma ação, eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Desse modo, por uma admirável lei da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. E na 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes aos uns sem fadigas e trabalhos, consequentemente, sem mérito. Essa pergunta é bem interessante, né? Porque olha o Kardec pergunta se aqueles que desde o começo saíram do caminho do bem não teria que passar, mas se eles estão seguindo o caminho do bem, mas ele também tem que passar, como ele diga ali, pelas fadigas, né, e trabalhos, senão não teria mérito nenhum, né? Não existe privilégio, igual para todos, né? Aí o Kardec faz um item A nessa pergunta. Mas então, de que serve o espírito ter seguido no caminho do bem? Se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal?
chegam mais depressa ao fim. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses defeitos, né? Aí no outro tópico, Kardec coloca aqui. A alma. O que é a alma? É um espírito encarnado. E tem ar. O que era a alma antes de unir ao corpo? Espírito. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa. Sim, as almas não são senão os espíritos antes de se unir ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. 135. Há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Aí o Kardec complementa, né? O homem é, portanto, formado de três partes essenciais. Isso é bem interessante. Primeiro, o corpo, ou ser material, análogo aos dos animais. É animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma, espírito encarnado que tem no corpo sua habitação. Terceiro, o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. 136. A alma independe do princípio vital? O corpo não é mais do que envoltório. Repetimos-lo constantemente. Nós esquecemos disso sempre, né? Achamos que o nosso corpo é o principal. Pode o corpo existir sem alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto depois de essa união se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. O que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne, sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. É interessante que hoje, já nesses diagnósticos aí para desligar aparelhos e tal, nos hospitais, né? E o que eles medem hoje não é o coração, não é que está batendo, eles medem o cérebro, né? Faz um pouco de sentido, né? Porque o corpo pode estar vivendo ali com instrumentos ali muitos anos, mas aí o cérebro que faz parte. Na minha opinião, está correta, porque no cérebro, que é o pensamento, que está a sede do espírito, né? 137. Um espírito pode encarnar a um tempo em dois corpos diferentes? Essa pergunta também é bem interessante. Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Ver em O Livro dos Médiuns, capítulo 2, da bicorporidade e da transfiguração.
Veja bem, essa observação aqui é do tradutor, porque nessa época ainda não tinha o livro dos médios, né? Então o tradutor colocou essa observação aqui. Até esqueci de colocar aqui, mas é do tradutor. 138. Que se deve pensar da opinião dos que consideram a alma princípio da vida material? É uma questão de palavras, com que nada temos. Começai por vos entenderes mutuamente. Alguns espíritos, e antes deles alguns filósofos, definiram a alma como uma centelha anímica, emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Tudo depende das acepções das palavras, porque não tens uma palavra para cada coisa. E aí o Kardec comenta aqui. O vocábulo alma se emprega para exprimir coisas muito diferentes. Uns chamam alma ao princípio da vida, e, nesta acepção, você pode, com acerto, dizer, figuradamente, que a alma é uma centelha anímica, emanada do grande todo. Essas últimas palavras indicam a fonte do universo, a fonte universal do princípio vital, de que cada ser absorve uma porção, e que após a morte volta à massa de onde saiu. Essa ideia de nenhum modo exclui a de um ser moral, distinto, independente da matéria, e que conserva a sua individualidade. A esse ser, igualmente, se dá o nome de alma, e nessa acepção é que se pode dizer que a alma é um espírito encarnado. Dando da alma definições diversas, os espíritos falaram de acordo com o modo porque, se, porque aplicavam a palavra e com as ideias terrenas de que ainda estavam mais ou menos imbuídos. Isso resulta da deficiência da linguagem humana, que não dispõe de uma palavra para cada ideia, donde uma imensidade de equívocas discussões. Eis porque os espíritos superiores nos dizem que primeiro nos entendemos acerca das palavras. Aí tem uma nota de Allan Kardec, né, que acho que é importante a gente colocar aqui, e nós que estudamos agora recentemente, está lá na introdução, né? Ver na introdução a explicação sobre o termo alma, que está lá no parágrafo 2º da introdução. É bem interessante para aqueles que estão começando a estudar agora, que está pegando, que assista, né? Volte lá e assiste, acho que a primeira ou segundo estudo nosso. 140. E se deve pensar a teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo? Ainda isto depende do sentido que se empreste a palavra alma. Se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem para que isso se divida. Ah, entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. Aí o Kardec comenta. A alma atua por intermédio dos órgãos, e os órgãos são animados pelo fluido vital, que por ele se reparte, existindo em maior abundância nos que são centros ou focos de movimento. Essa explicação, porém, não procede desde que se considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro na gaiola. Irradia-se
irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através do globo de vidro, ou como som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, você pode dizer que a alma é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois, a alma tem dois invólucros, um sutil e leve. É o primeiro, a qual chamas perispírito, outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo. Já o temos dito. Que dizes dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período da vida? O espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos da manifestação da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam efeito pela causa. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligências ainda limitada que não compreendem as coisas abstratas. Somos como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se impurem, ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Recorre, então, a figuras, a comparação que tomais como realidade. O que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida da inteligência, do qual nascem as individualidades. Os que se servem dessa expressão, porém, não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. O termo alma é tão elástico que cada um o interpreta ao sabor de suas fantasias. Também a terra hão atribuído uma alma. Por alma da terra, você deve entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações. Quando os escutais, e que, de certo modo, são os lugares tenentes de Deus como relação ao nosso planeta. Como você explica que tantos filósofos antigos e modernos, durante longo tempo, hajam discutido sobre a ciência, chegado ao conhecimento de ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Esses homens eram os precursores da eterna doutrina espírita, prepararam os caminhos, eram homens e, como tais, se enganaram, tomando suas próprias ideias pela luz. No entanto, mesmo os seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros, se encontra grandes verdades que o estudo comparativo torna apreensíveis, né? A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração daqueles que muito sente e cujas ações têm todos por objeto a humanidade. O que se deve pensar da opinião dos que situa a alma num centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam
que consideram o centro da vitalidade. Esse o confunde com o fluido vital ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais. Materialismo, outro tópico, né? Da 147. O que os anatomistas, os fisiologistas, e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? O fisiologista refere-se tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultivam os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhes pode conservar oculto. Não, 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira consequência falsa pela razão de que dele ser dado abusar de tudo, mesmo das consequências falsas pela razão de ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta, mais do que eles quereriam que parecesse, e os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, são materialistas, porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrar-lhe uma âncora de salvação, e a ela se agarrarão pressurosamente. Bom, aí o Kardec faz os comentários sobre isso, né? Por uma aberração da inteligência, pessoas há que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem uma máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos, estudaram o mecanismo cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram além desse fio. Procuram saber se, procuram saber se alguma coisa restava, e como nada acharam senão matéria, que se tornara inerte, como não viram a alma escapar-se, como não o puderam apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria, e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência, se for a real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão para pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias que se podem mesmo ter por muitos circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte alguma, ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases trairia em si o germe de sua dissolução, e seus membros se devorariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida.
ou nada lhe infunde horror. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem o que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem, de fato, poderia encarnar com indiferença uma separação absoluta, eterna, e de tudo que foi objeto do seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante de si o imensurável abismo do nada, onde se sepultasse para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: por quê? Depois de mim, nada mais, senão o vácuo. Tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviveram. Nenhum vestígio dentro em pouco restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva, além do meu corpo pelos vermes. Não tem esse quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim, e a razão não o confirma. Uma existência futura, porém vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo do positivo. Essa em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma? Está bem. Mas o que é nossa alma? Tem forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Diz alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelhas, outros uma parcela do grande tudo, o princípio da vida e da inteligência. E é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma, se, seguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas de água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Diz-se também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, desde então nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou mal que houvermos feito. E vem a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus? Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação, mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja lhes dá essa última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde está o lugar de suplício? Numa palavra. Que é que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo, que todos nos espera? Dizem que ninguém jamais os voltou de lá para nos dar informação, informações. É um erro, diz o Lô. E a missão do Espiritismo consiste principalmente em nos esclarecer acerca desse futuro e em fazer com que, até certo ponto, os toquemos com o dedo e o pensamento com o olhar. Não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos.
Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade, sobre a qual cada um conjeture à vontade que os poetas embelezam com suas ficções, ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres do além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar os que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois, o mais potente auxílio da religião. Se ele aí está, é porque Deus os permite e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Bom, pessoal, era isso que eu tinha preparado para hoje, que aí terminamos esse capítulo, né? Então, para nós não começarmos o outro capítulo, fazer um pedaço e terminar, então estou optando agora esse ano por fazer o tópico por semana, né? Sem comprometer assim, parar no meio do assunto, né? Vamos digamos assim. Então, na próxima semana já entraremos no capítulo 3, né? E assim sucessivamente vamos indo. Quando dá para a gente fazer o capítulo inteiro numa sessão, nós fazemos. Quando não der, nós repetimos em duas. E vai ter casos que eu tenho que repetir em até 3 estudos, mas sempre parando, sem prejudicar o tópico ou o assunto, né? Então, agora nesse momento estamos livres. Se alguém quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta. Bom, já que todos compreenderam, olha aí um tópico que a gente tem que rever de novo, estudar, né? Porque é um tópico bem interessante isso, né? Para a gente deixar bem claro para nós espíritas, isso é importantíssimo, né? Para quando nós conversarmos com as pessoas que nos chegam, nós vamos dizer que somos espíritos, nós temos que ter argumentos para ela, para demonstrar esses princípios do espiritismo, né? Então, as pluralidades das existências, a pluralidade do mundo habitado. Então, temos que entender essas questões aí sobre alma, sobre matéria, né? Bom, quem gostaria de fazer a nossa oração, então, para encerrarmos? Eu faço, seu Pereira. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais esta noite de estudos, de esclarecimentos. Que o Senhor Jesus esteja sempre junto conosco, nos dando forças de proteção, nos trazendo discernimento para todos os momentos difíceis, que possamos sempre encontrar a paz e a tranquilidade, a bondade e o amor em todos os momentos de nossas vidas e que possamos sempre estarmos reunidos em busca de novos conhecimentos e esclarecimentos. Que assim seja e todos tenham uma boa noite.